Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos analisar a contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da equipe do canal Tretes e em parceria com o jornalista Thiago Marquezini, o Atlético Paranaense concluiu a contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro emprestado ao Criciúma pelo Fortaleza. E como é de praxe aqui no canal, nós vamos fazer um pequeno scout do novo reforço do Furacão e na sequência eu vou dizer se acho que essa foi ou não uma boa contratação. E na nossa primeira imagem, como de costume, vamos responder a pergunta quem é Tobias Figueiredo. E Tobias Figueiredo é um zagueiro português de 1,88 m de altura e 31 anos de idade. E antes que eu prossiga, você lembra quem foi o último português a vestir a camisa do Atlético? Deixe sua resposta nos comentários e eu vou fixar no topo o primeiro comentário contendo a resposta correta. Formado pelas categorias de base do Sporting Clube de Portugal, Figueiredo defendeu brevemente por empréstimo o Real Deportivo no futebol da Espanha, isso quando bem jovem, retornou ao estádio José Alvalade para vestir a camisa do Sporting e permaneceu em Lisboa durante algumas temporadas sem grande destaque. Defendeu também brevemente o Nacional da Ilha da Madeira por empréstimo, retornou ao José Alvalade e pouco tempo depois seguiu carreira no futebol inglês. Na Inglaterra, o seu primeiro clube foi o Nottingham Forest, em um primeiro momento emprestado pelo Sporting e depois adquirido em definitivo pelo Forest. E depois de 5 temporadas no City Ground, todas elas na EFL Championship, equivalente à segunda divisão do futebol inglês, vestiu a camisa do Hull City durante uma única temporada, também na EFL Championship, antes de iniciar a sua passagem pelo futebol do Brasil. Contratado pelo Fortaleza em julho de 2023, Figueiredo não conseguiu se firmar na equipe comandada pelo técnico argentino Pablo Vojvoda e acabou emprestado ao Criciúma em março de 2024. No início do seu período no Heriberto Ulci, sofreu com algumas lesões, porém acabou a temporada passada titularíssimo da equipe que encerrou o Brasileirão na 18ª posição. E é sobre essa passagem de Tobias Figueiredo pelo Criciúma que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque para poder compreender melhor o que esperar do zagueiro português com a camisa do Atlético, nós vamos fazer uma análise estatística comparativa entre o desempenho de Figueiredo e as performances dos 3 zagueiros do elenco rubro-negro que mais entraram em campo no Brasileirão 2024. Para isso, nós vamos utilizar exclusivamente estatísticas referentes ao Campeonato Brasileiro da última temporada, porque conforme eu destaquei em vídeos anteriores, eu considero essa amostragem ampla o suficiente e mais confiável em relação a números de competições eliminatórias, como Copa do Brasil, Libertadores da América e Copa Sul-Americana, e principalmente muito mais confiável em relação àquilo que a gente vê nos campeonatos estaduais. E em termos de partidas disputadas, quem leva vantagem em números de partidas totais e como titular é Kaique Rocha com as suas 29 partidas disputadas, sendo 28 delas como titular, e o zagueiro do Internacional também foi líder em minutos no quesito com 2.485. Thiago Heleno foi quem mais passou minutos no gramado em média para cada atuação, com 88 minutos para cada vez que entrou em campo, porém Tobias Figueiredo foi bastante utilizado, disputando um total de 25 partidas, sendo 22 como titular e somando mais de 2.000 minutos na última edição do Campeonato Brasileiro. Em participações em gols, Figueiredo foi o único dos 4 defensores a marcar um gol na última edição do Brasileirão, porém não concedeu assistências. Kaique Rocha e Thiago Heleno lideram no quesito com uma assistência cada um. E falando em assistência, vamos pensar aí como é que é a participação do zagueiro português com a posse da bola. E em termos de ações com a bola para cada período de 90 minutos, Tobias Figueiredo seria o lanterna no quesito com as suas 50.3 participações. Gamarra é quem lidera a estatística com 64.2 ações com bola por 90 minutos, então Tobias Figueiredo não é dos mais participativos, mas a grande pergunta é, ele é preciso com a bola quando a tem? Vocês vão perceber que, embora ele seja quem menos completa passes para cada 90 minutos, tanto no global quanto considerando somente passes no próprio campo, Figueiredo acompanha os demais em termos de precisão. É o vice-líder ao lado de Thiago Heleno em precisão de passes no global, com 85%, e é também o vice-líder em precisão de passes no próprio campo, ao lado do Kaique Rocha, com 92%.
Falando um pouquinho de lançamentos longos, mais uma vez o Figueiredo é o vice-líder em precisão com 56%, porém fica para trás de Thiago Heleno, que é muito competente nesse aspecto, e Matheus Gamarra em lançamentos longos corretos por 90 minutos. É bastante possível que o Maurício Barbieri aproveite essa alta precisão do Tobias Figueiredo e que esses números dele melhorem ou aumentem sob o comando do Barbieri com a camisa do Atlético. Então, gente, em resumo, o Figueiredo é sim um zagueiro relativamente competente com a bola nos pés, não é alguém que vai maltratar a bola na nossa saída e nem impedir que a equipe saia jogando de maneira articulada do campo de defesa. E vamos falar então em ações defensivas e duelos físicos, que possivelmente é o que mais interessa para um zagueiro. E Tobias Figueiredo iguala Thiago Heleno como lanterna em desarmes e interceptações e supera somente o próprio general em bolas rebatidas. Porém, esses números não são terríveis, tá? 0,9 desarmes é um número sim um pouco preocupante, mas considerando que estamos falando de um zagueiro um pouco mais pesado, é até aceitável. E 1,2 interceptações por partida é um número bastante razoável em ambos os quesitos. Os líderes entre zagueiros no Brasileirão costumam possuir aí entre 1,8 e 2,0 para cada período de 90 minutos. Por outro lado, em termos de bolas rebatidas, Figueiredo foi o vice-líder de todo o Brasileirão com 6 rebatidas para cada período de 90 minutos. Então, se o Atlético precisa de um zagueiro rebatedor, especialmente no jogo aéreo, poucos nomes se encaixam melhor nesse perfil, nesse momento específico, do que o defensor português de 31 anos de idade. E falando em jogo aéreo, Tobias Figueiredo lidera a nossa comparação em duelos aéreos vencidos para cada 90 minutos, com 3,3, e também lidera em eficiência ao lado de Kaique Rocha com 74%. São excelentes números para um Atlético que tem sofrido demais pelo alto e que tem no Léo, o antigo Léo Pelé, agora Léo Pinheiro, um zagueiro bastante frágil no jogo aéreo, até pela questão da baixa estatura. Em termos de duelos terrestres, as 1,3 vitórias por 90 minutos superam somente os números do Thiago Heleno nesse quesito, mas o Figueiredo não é um zagueiro lá muito móvel e não vai ficar perseguindo marcadores pelo gramado, isso desde o Criciúma, ou na verdade desde o tempo que ele estava no futebol da Europa, então é natural que ele não tenha números tão altos assim quanto tem zagueiros mais móveis, como é o caso do Kaique Rocha e do Matheus Gamarra. E finalmente, falando aí de aspectos disciplinares, o Figueiredo recebeu 6 cartões amarelos, um para cada pouco mais de 4 partidas disputadas, e nenhum cartão vermelho, são números absolutamente comuns e aceitáveis, nada para se preocupar nesse sentido. Então a gente vai voltar para a tela cheia e aí eu vou dar a minha opinião. Mas e aí, será que Tobias Figueiredo é uma boa contratação pro Atlético? E na minha opinião, gente, considerando o parâmetro de Série B de Campeonato Brasileiro, eu acredito que sim, ele deve dar e sobrar para aquilo que o Atlético precisa. É um zagueiro que na última temporada vinha atuando pelo lado esquerdo da defesa do Criciúma, mas que historicamente já atuou pelo lado direito e acredito que não terá problemas para fazer essa transição e formar dupla com o Léo Pelé, o antigo Léo Pelé, né, agora somente Léo, na defesa do Atlético. E falando um pouquinho sobre médio e longo prazos, aí sim eu teria um pouquinho mais de preocupação, tá? Se o Atlético com Tobias Figueiredo e Léo conseguir garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, lá no comecinho de 2026 o clube vai precisar substituir pelo menos um desses zagueiros para poder sonhar em ter uma defesa sólida e consistente o suficiente para entrar ou para enfrentar a Série A do Brasileirão no nível que a torcida espera. Então sim, eu acredito que o Atlético fez aí um bom negócio contratando o Tobias Figueiredo. Acredito que ele vai ser muito importante em 2025, especialmente na questão do jogo aéreo. E o que não significa que o trabalho da diretoria acabou. Ainda tem outras contratações para serem feitas em outros setores. E cá entre nós, se o Atlético contratasse mais um zagueiro para o lado direito da defesa, considerando o baixíssimo nível de Lucas Beleze e principalmente de Matheus Felipe nesse início de 2025, eu não veria nenhum problema. Muito pelo contrário, acharia até bastante prudente. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixe aí nos comentários o que vocês acharam da contratação de Tobias Figueiredo pelo Atlético Paranaense. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica, você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros aqui do canal, para conversar e debater comigo diariamente sobre o nosso furacão, prioridade do recebimento de respostas nos comentários deixados aqui nos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!